Também autorizou que fiquem impedidos de concorrer a partir da condenação por um órgão colegiado, né? Ou seja, o cara foi condenado no tribunal de primeira instância, ele já não pode concorrer. Ele não pode concorrer. No tribunal, ele tem várias instâncias onde ele pode recorrer, mas se ele já foi condenado lá na primeira instância, ele não pode concorrer. Não sendo necessário que haja o esgotamento de todos os recursos judiciais, né? No caso dele recorrer à sentença. Ele foi condenado em primeira instância por um colegiado, portanto por um tribunal, ele não pode concorrer. Percebe? Isso aqui é muito importante para nós. E a gente precisa ficar atento a isso aqui. E qual é a importância disso tudo? É importante estar bem informado. O eleitor precisa se informar sobre o seu candidato. Nunca como antes tivemos ao nosso dispor tanta informação e ainda assim estamos tão mal informados. Vem informação de tudo quanto é lado. O problema é que a gente não vai na fonte certa, né? E aí aquelas informações de Facebook, de tantos lugares, a gente vai compartilhando, né? Que é um problema. Com o desenvolvimento da tecnologia e a popularização da internet, um mundo de informação está disponível na palma da mão, com um aparelho smartphone como esse aqui. Vocês viram que eu usei o meu telefone para ensinar para vocês como ver a vida do candidato. Só um adendo aqui também. Ó. Quando você investiga a vida do candidato, né, do candidato que você quer votar, e você entra lá no Divulga Cande Contas, né? Você entra na cidade, você vai, digita a cidade que você quer, não é? E aí tem umas coisas muito interessantes para a gente poder saber. Eu quero saber, por exemplo, se o candidato tem processo. Tá, como é que eu sei que ele tem processo? No próprio tribunal está disponibilizado todos os processos que ele venha a ter. Todos eles. Você clicou na cidade lá, vai aparecer os candidatos. Aí você clica em cima do nome do candidato. Aí vai aparecer todos os processos que ele tem. Isso é muito legal. Vai aparecer. Se ele não tiver processo, não vai aparecer. Se ele tiver, vai aparecer. Se ele tiver processo inocentado, vai aparecer. Se ele tiver processo corrido em primeira instância, segunda instância, não é? Ou aqueles que já prescreveram, vai aparecer todos. Padre, mas eu quero votar num candidato e eu vi que tem uma condenação que prescreveu. Peraí, mas é porque a justiça foi morosa. Ela condenou, ela não julgou aquele processo, mas ele existe. A pessoa cometeu um determinado crime. Viu? Então, pensem bastante nisso. Padre, eu quero saber também se existe um plano de governo desse candidato. Aqui também tem. Nesse site aqui, no Divulga Cande Contas, não é? Está tudo aqui, o plano de governo da pessoa, do candidato. Está tudo aqui. Então é preciso que a gente se informe com muita tranquilidade. E veja o que mais diz. Olha, nem toda essa informação disponível, porém, está a serviço da verdade. Muitas notícias só trazem confusão, divisão, desinformação e até mentiras. O cidadão, especialmente no período eleitoral, precisa estar atento e saber filtrar as informações que recebe. Como já foi dito anteriormente, na hora de escolher um candidato ou partido para votar, é essencial estar bem informado. Afinal, você está dando carta branca para alguém tomar as decisões mais importantes no seu lugar a respeito da sua vida. Então você precisa estar bem informado, porque de repente o fulano ele vai tomar a decisão que não é uma decisão das melhores. E agora nós temos uma coisa que está aí, está dada, né? Que são as fake news. Cuidado com elas.
O que são essas fake news? A expressão fake news significa notícia falsa, isso nós já sabemos, né? Trata-se de informações mentirosas ou deturpadas que são espalhadas na internet. Durante o pleito eleitoral, elas têm o objetivo de beneficiar alguém em detrimento de outro. Ela tem essa função. A fake news, ela tem essa função. Então, durante o período eleitoral, fique atento com as fake news. São muito prejudiciais à democracia e ao debate público. Minha gente, se tem uma coisa que é complicada na democracia são as mentiras, né? As informações que não são verdadeiras. Aí tem umas dicas para a gente identificar como a notícia é falsa. Olha que legal, né? A nossa cartilha Vote Bem traz algumas coisas, né? Sobre como identificar uma fake news. Verifique, não é, um site. Verifique o site que publicou a notícia. Muitos sites com fake news têm nome parecido com os sites conhecidos. Que coisa legal. Confira ainda quando o texto foi publicado, se tem um autor e se ele existe, se ele não roubou. Verifique se as pessoas e as entidades citadas na reportagem são reais. Antes de você compartilhar essas informações, vai lá, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nisso aqui. Leia a notícia inteira. A gente gosta de compartilhar as coisas, a gente lê a notícia pela metade, né? Costumam ter títulos escandalosos ou bombásticos, texto com muitos erros gramaticais e mal formatados. Portanto, leia a matéria completa. Não acredite apenas no título. Verifique se as fotos não são antigas ou retiradas de outros contextos. São formas da gente ir olhando as questões de fake news, né? Outra coisa, você pegou aquela matéria, agora eu vou olhar essa matéria em outros sites. Vou ver se ela tem outros sites. Ao desconfiar de uma matéria ou reportagem, procure na internet se ela foi publicada em outros sites de notícia. Não é? Verifique se não é uma piada ou ironia. Alguns sites são especializados em ironias, né? E tudo, né? Não, olha lá, não dissemine discurso de ódio, que é importante para nós, né? Muito importante. E se você tiver dúvida sobre a notícia, não compartilhe, não é? E faça uma coisa interessante, denuncie as notícias falsas. Você precisa barrar as fake news. Isso aqui é extremamente importante para nós. Agora tem umas coisas importantes dentro da eleição que a gente não sabe muito bem e que a gente precisa se informar. São a questão das coligações, não é, as coligações proibidas no pleito, como diz aqui, as coligações proibidas no pleito a vereador. Vamos lá, vamos procurar compreender isso aqui. Para os cargos eleitos pelo sistema proporcional, deputados e vereadores, né? Isso aqui é proporcional que nós chamamos, né? A partir de 2020 está proibida a coligação partidária. Isso porque a lei não exige que os partidos tenham afinidade ideológica e pode acontecer que um eleitor vote na legenda de um partido e acabe elegendo um candidato de outro partido com princípios diferentes daquele que ele escolheu. Antes havia uma coligação de 10 partidos e quando se votava na legenda daquela coligação toda. Agora não mais. Agora você votando na legenda, você vota na legenda do partido, tá? Então você vai votar no partido X e você vai eleger os candidatos do partido X,
não mais aquela coligação. Isso aqui nas eleições proporcionais, tá? Deputados e vereadores, tá bom? No sistema proporcional, o eleitor elege primeiramente o partido, que determina o número de cadeiras a serem ocupadas com os candidatos mais votados. Tá? Então você vai votar no partido e os candidatos mais votados levarão a eleição. Isso fica muito claro para nós, né? Antes não era assim. Esse sistema é baseado no cálculo de coeficiente eleitoral obtido pela divisão do número de votos válidos pelas vagas a serem preenchidas. É assim, não é? Um exemplo muito claro, né? Vamos ao exemplo. Como funciona um sistema proporcional? Vamos tentar compreender isso aqui a partir da nossa cartilha, não é? O município tem 100 mil eleitores e tem 10 cadeiras em disputa na Câmara. Aí você vai dividir os 100 mil por 10 cadeiras, então a pessoa precisa ter 10 mil votos, tá bom? Isso aqui é a conta, não é? Se tem 50 mil e tem 10 mil e tem 50 mil eleitores e tem 10 mil, cadê? São 50 mil eleitores, um coeficiente eleitoral de 10 mil para 5 cadeiras, não é? Então você tem que ter 10 mil eleitores, tá bom? 10 mil votos. O candidato só ocupará a vaga se tiver obtido votos correspondentes a pelo menos 10% do coeficiente eleitoral. Por exemplo, 1.000 votos, né? 10% do coeficiente eleitoral. Então, se você tem uma população eleitoral de 50 mil, 10% dela é 5 mil, o coeficiente é 10% disso tudo, tá? Então, apenas aproximadamente 1.000 votos você será eleito. É uma conta difícil de ser feita, porém não chega a ser impossível. Por isso, muito cuidado quando você vai votar, tá bom? Fique atento a tudo isso. Muito atento, porque isso é um problema muito sério. Tem algumas coisas que são proibidas, não é? O que é proibido na propaganda eleitoral? É proibido brindes. Antigamente você lembra que ganhava caneta, boné, essas coisas erradas, não é? Não, hoje não mais, né? Tipos de propagandas proibidas: brindes, camisetas, chaveiros, bonés, todas essas coisas, não é? Você se lembra que existiam os showbícios, né? Vinham os cantores, né? E fazia aquele mega show, depois e eles pediam votos para as pessoas, para os candidatos, né? Isso também é proibido. Trio elétrico, exceto para a realização de comícios respeitando o limite de 80 decibéis, né? Medido a 7 metros de distância do veículo, tá bom? Então pode ter o trio elétrico, medida essa variedade de som aqui, mas não pode ter banda em cima dele, tá bom? Depois, envelopar o veículo, cobrir totalmente um veículo com adesivo, isso também não pode. Você pode ter o adesivo no seu carro, mas não pode ser. E também são proibidos os outdoors, tá? O que é permitido para uma propaganda eleitoral? As bandeiras na rua, os comícios são permitidos, os alto-falantes são permitidos e os adesivos em veículos também são permitidos. No dia da eleição é permitido, no dia das eleições é permitida a manifestação individual e silenciosa, né, da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso da bandeira, broches, dísticos e adesivos. Você está sozinho, você pode ficar à vontade, você não pode ter duas pessoas com você, isso aí configura boca de urna, né? Então, ou não é outra coisa. Então você não pode fazer manifestação
em grupo, você pode ter a sua manifestação sozinho. Tá? A Lei 9.504, 97, o artigo 39A. Qualquer propaganda fora deste contexto é considerada como crime de boca de urna, punido como detenção, multa e prestação de serviços à comunidade. Tá bom? Então isso fica muito claro. Se você vê na sua cidade, preste atenção, se você vir na sua cidade aquele aglomerado de pessoas com camiseta do partido, com bandeira do partido, distribuindo santinho, não sei mais o que, isso configura boca de urna e você pode denunciar. Entendeu? Isso aqui precisa ficar muito claro para nós, tá bom? E o dinheiro para campanhas eleitorais, que é uma grande discussão para nós, né? Como é que a gente vai falar de dinheiro para isso? Tem um fundo, né? Tem um financiamento público, que esse ano é em torno de 2 bilhões de reais, né, aprovados pelo orçamento do ano passado. Então é um bom dinheiro do fundo partidário. Todos os partidos que têm representatividade na Câmara têm esse direito, né? Tanto mais o partido é maior, mais o fundo partidário também é maior. Ou seja, quanto mais deputado você tiver na Câmara dos Deputados e senadores, tanto mais você vai receber dinheiro. E assim, ó. Os partidos recebem recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, constituído pelas verbas orçamentárias da União, disponibilizadas até o primeiro dia útil do mês de junho do ano eleitoral, ao TSE, que posteriormente repassará os valores aos partidos. Os valores para 2020 são os mesmos liberados para as eleições de 2016, corrigidos pela inflação. No segundo turno, os valores serão de 40% do que foi gasto no primeiro. Ou seja, se você gastou 100 reais no primeiro turno, agora você gasta 40%, né? Você vai gastar 40 reais daquilo, né? O valor para cada município é determinado pelo TSE. Nas últimas eleições municipais, São Paulo foi a cidade com o maior limite de despesas. Foram 45,4 milhões para prefeito no primeiro turno e 13,6 milhões no segundo turno. Isso na capital do estado, né, em São Paulo. Os recursos são divididos da seguinte forma. Olha como são divididos os recursos, olha que legal. Ó. 2% divididos igualmente entre todos os partidos com estatutos registrados no TSE. 2% da verba. 35% divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por eles obtidos, né, na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Depois, 40% divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, considerando as legendas dos titulares. Tanto mais deputado você tiver, mais você recebe dinheiro. Por isso, a luta para eleger o maior número de deputados possíveis dentro do partido, porque aí o fundo de participação deles, né, fundo partidário, aumenta. E depois, 15% dividido entre os partidos na proporção do número de representantes no Senado Federal, considerando as legendas dos titulares. Então é muito dinheiro dividido entre as pessoas, não é? Olha só. Por isso, a Resolução 23.605/2019, aprovada em 17 de dezembro do mesmo ano, estabelece a destinação mínima de 30% do montante de fundo para para as campanhas das candidatas mulheres. Então, 30% do fundo vai para as candidatas mulheres, que também têm direito a... Todo partido tem que ter pelo menos 30% de mulheres candidatas, né? Isso aqui é extremamente importante que fique muito claro para nós. E o financiamento privado? Pode.
Vocês se lembram que todo o problema do mensalão, do petrolão, é financiamento, né? Foram financiamento. Boa parte do problema da corrupção no Brasil está nos financiamentos, né? Tá lá, a base está lá. Pessoa física pode fazer doação para a campanha eleitoral, respeitando o limite de até 10% dos seus rendimentos brutos verificados no ano anterior à eleição. É proibido aos partidos e candidatos receberem doações de pessoas jurídicas, empresas e associações. Cada candidato pode investir até 10% do limite gasto para o cargo. Veja, cada candidato pode investir 10% do limite de gasto para o cargo. Então, eu posso ter um investimento pessoal, mas não pode ultrapassar 10% do limite gasto na campanha. O doador pode dar 10% da renda bruta dele. Ele teve uma renda de R$100 o ano passado, declarou no imposto de renda dele que ele teve um rendimento de R$100 e ele pode dar para o partido político, lá, simpatizante dele, R$10. É 10%. Se esse valor ultrapassar, ele já incorre em crime eleitoral. Percebe? E o financiamento coletivo, a chamada vaquinha eletrônica, é permitida aos pré-candidatos a partir do dia 15 de maio do ano eleitoral. A liberação do dinheiro, no entanto, fica condicionado ao registro da candidatura, sob pena de devolução aos doadores. Então, a vaquinha pode, mas se ele eventualmente não se tornar candidato, ele tem que devolver o dinheiro, tá bom? Isso aqui é muito legal. Existem as funções, não é? Veja uma coisa importante, não é? Veja uma coisa importante de tudo isso. Nós estamos falando para que a gente aprenda a votar bem e a igreja vai nos direcionando. Porque nós estamos falando a gente não está falando, eu não estou falando de coisas que não é a igreja que pensa. A igreja pensa isso aqui. Então, estou apresentando de maneira muito tranquila aquilo que a igreja pensa para você, né? A igreja não está alheia à política, ela é apartidária, ela não tem partido e ela não indica candidato. Mas ela tem o dever de ensinar a votar bem, por isso que a nossa igreja aqui de Ribeirão Preto adota esta cartilha que eu estou, falando dela com vocês. Função do prefeito e do vereador, qual é? Quando a gente escuta nas propagandas eleitorais gratuitas no rádio, na TV, ou aquilo que aparece aí na nossa internet, não é? Enchendo o nosso Facebook de anúncios, a gente precisa saber quais são as funções de cada um. Qual é a função do chefe do Poder Executivo Municipal? Administrar o município e decidir como vai ser distribuído o dinheiro público. Isso aqui que ele faz, de modo geral. Cuidar das áreas da saúde, educação, transporte público, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção dos espaços públicos. Isso aqui é função dele. Aprovar ou não os projetos de lei votados pelos vereadores. De vez em quando o vereador apresenta um projeto votado na Câmara, a Câmara aprova, mas o prefeito vai lá e veta, ou seja, ele desaprova aquele projeto que veio do Legislativo. Ou ele aprova, sanciona, são as palavras que se usam, vetar é quando ele diz eu não quero, sancionar é quando ele diz isso aqui eu quero. Isso é função também do prefeito. E apresentar projetos à Câmara Municipal. Ele vai fazer isso, ele apresenta o projeto e a Câmara também tem o poder de aprovar ou desaprovar, vetar ou não. E o prefeito pode ser reeleito apenas uma vez consecutiva e o seu mandato dura 4 anos.
E também os vereadores, qual é a função dele? Agora isso aqui é importante porque a gente vota para vereador e de repente a gente vota para vereador pensando numa proposta que ele faz, como ele diz assim, vamos pensar que o vereador diz assim, eu vou asfaltar a rua X. Não, ele não vai, não é função dele. Entende? Mas ele pode elaborar um projeto de lei para. Então, qual é a função? Elaborar projetos de lei para o município, discuti-los e votá-los. Isso aqui é a primeira função dele, elaborar projeto de lei para o município. A outra função do vereador é fiscalizar a ação do prefeito e dos outros funcionários públicos. Na minha opinião, se ele fizer isso aqui, já está de bom tamanho. Se ele fiscalizar, se ele for um agente fiscalizador. Veja, o agente fiscalizador que nós vemos em tempos eleitorais é um troço interessante, não é? Porque o vereador, ele passa 4 anos lá no mandato dele e ele não fiscaliza nada em ninguém. Aí quando chega nas vésperas da eleição, ele começa a fiscalizar praça que tá no mato, que tá sem iluminação. Aqui na minha comunidade paroquial aconteceu um troço interessante, porque a nossa praça do lado da igreja ficou 2 anos aproximadamente no escuro. 2 anos, quase 2 anos no escuro. E ela foi iluminada agora. E apareceram vários vereadores como sendo o pai da matéria, né? Ou seja, durante esses 2 anos,